Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Doutora Tudo bem? Tatiana? Tudo Tudo bem. jóia, na joia. Vamos lá, vamos começar essa nossa live de hoje, né? Vamos. Começando aí praticamente em ponto às 20 horas, nossa aqui 21 de Brasília. Sim. Bom, pessoal, fazer uma apresentaçãozinha rápida para vocês. Essa live está sendo transmitida através do perfil da ABA Cuiabá, né, da Associação Brasileira de Advogados aqui em Cuiabá, onde a doutora Ana Lúcia Ricarte é a nossa diretora presidente, e eu estou à frente da Comissão de Direito Digital. E numa conversa informal com a doutora Tatiana, achamos interessante, por bem, fazer essa live nesse tema, por passar algumas informações, né, para as pessoas sobre essas situações que estão acontecendo na internet. Nesse período, nós estamos bastante suscetíveis a serem pegos em alguns golpes e serem enganados de forma muito fácil, né? E o tema escolhido foi catfish, né? Meu nome é Eduardo Manzep, eu sou advogado, também tenho formação em ciência da computação, sou especialista em direito digital, perícia digital, e atuo nessa área do direito digital já há uns 10 a 12 anos. E de lá para cá a gente tem visto, principalmente nas últimas 2 décadas, mas mais com bastante ênfase nessa última década, a evolução dessas práticas, desses golpes, dessas ações maliciosas pela internet, utilizando esse meio tão, tão fácil, na verdade, que você consegue atingir muito mais pessoas com mais facilidade, né? Então a gente buscou esse tema. Para quem não conhece, o tema catfish, que significa aqui no Brasil, abrasileirado, seria peixe-bagre, né? É mais ou menos isso. E na verdade significa que são aquelas pessoas que criam perfis falsos, né? Em redes sociais, principalmente, ou em aplicativos, e com a finalidade de enganar alguém, né? Essa é a finalidade. E nós temos, inclusive, duas vertentes, sabe? É uma vertente que se diz até inocente, que a gente vê, inclusive, em alguns programas de televisão. São aquelas pessoas que se sentem muito inseguras, inferiorizadas. Elas criam um perfil, a imagem daquilo que elas acham que poderia ser aceito pela sociedade, pelas outras pessoas, e passam a viver, né, aquela imagem que não é a deles. E a outra vertente, que é a perigosa, né, que é exatamente que tem alguma finalidade danosa em 90% dos seus casos, com finalidades financeiras, de aplicar golpes, né, e que com o tempo, na verdade, esse termo catfish, ele surgiu já faz mais ou menos uns 10 anos. Inclusive foi tema de um seriado americano, Catfish mesmo, né, um seriado da TV que foi depois recentemente transmitido pela MTV também. E ele também está muito inserido num filme novo que eu não assisti, mas eu vi uns comentários dele, um filme chamado, eu anotei, Sierra Burgess, né? É uma pessoa que se passa, né? É uma adolescente que se passa por uma outra adolescente que é bonita, que é líder de torcida na escola. E ela acaba criando uma relação online com um garoto muito bonito que ela gostava, e ela passa a enganar ele, inclusive com a ajuda dessa outra amiga, né? E dá bem essa situação, mas ela não chega nem perto da situação real que nós vimos aqui, em especial no judiciário, em especial aqui nas investigações e nos inquéritos policiais, que são chamados hoje, né? Eu digo que a evolução vem sendo feita, os chamados golpes de namoro, né? Isso acontece muito. Então, hoje o tema vai ser esse. Nós vamos discutir um pouco sobre isso, tá? Um pouco da vertente tecnológica, digital, e algumas questões de engenharia social e técnicas, e também escutar a doutora Tatiana falar um pouco sobre essa questão do judiciário, que ela tem encontrado, que ela tem enfrentado, né? Queria que a doutora Tatiana se apresentasse, primeiramente, para daí a gente começar.
esse diálogo. Meu nome é Tatiane Colombo e então, eu sou juíza da segunda vara de violência doméstica. Confesso que não tive ainda a oportunidade de enfrentar como juíza isso, Eduardo, mas já vi pessoas reclamarem exatamente da questão de terem sido enganadas e fico muito triste porque isso faz parte da violência contra a mulher, né? E elas muitas vezes são enganadas por um momento de fraqueza, e isso não quer dizer que é uma pessoa que não tenha conhecimento. Muitas dessas mulheres são mulheres de uma faixa etária acima de 35, 36, vai até 60 anos, 60 e poucos anos, em que elas se encontram virtualmente com esses homens e existe a passagem de dinheiro, né? Existe aquela carência, aquela questão toda, e você vê a figura da mulher sendo depreciada, né? Então, realmente, muitas vezes a mulher não tem nem coragem de denunciar, porque ela, ela vai na delegacia, o delegado não está preparado para isso, né? Ele não tem o conhecimento necessário, fala para ela que não faça mais isso. Às vezes a mulher passa dinheiro, né? Então a gente vê aí rombos financeiros muito grandes. É, Se a gente for dar uma olhada, parece que o Fantástico mostrou alguma coisa e tinha também algo nesse sentido, né? De desmascarar algumas pessoas, né? Tem aquele programa realmente dos Estados Unidos que se chamava Catfish. Eu cheguei a assistir alguns episódios, às vezes chegava a ser hilário, mas se você for trazer isso para uma vertente da realidade, chega a ser preocupante, né? Eu já cheguei a ter uma pessoa conhecida que teve esse problema, né? E ela pediu tanta ajuda para mim e infelizmente ela não conseguiu, né? E ela chegou num momento da vida dela que foi realmente, teve problemas sérios, né? Tem outras pessoas que mandam nudes, mandam, né, fotos pessoais, e enfim, e isso também traz um problema muito grande para essa questão da mulher, e a gente se preocupa muito, né? Então, quando tem a oportunidade de conversar com uma pessoa como você, que tem essa experiência nesse campo, que pode trazer mais informação, isso é muito importante, né? É, é o que eu falo. As pessoas buscam e imaginam e idealizam na internet algumas coisas sem muitas vezes parar para pensar, né? Eu costumo sempre dar algumas dicas, né, das pessoas. A gente faz, eu tenho essa formação, estou fazendo inclusive o TCC de perícia digital forense, eu adoro, gosto muito dessa parte investigativa, né? Uhum. E o que eu tenho visto, e realmente é isso que você falou, a maioria dos casos, 90% dos casos de golpe de namoro, posso dizer até um pouco menos, 85%, porque em que pese, pessoas não acham, mas existem também homens que caem nesses golpes, só que eles têm outra vertente, né? Eles muitas vezes não, esse golpe do namoro para eles, muitas vezes o homem já até sabe que isso é alguma coisa, ele tem outros interesses. Mas a mulher, ela é mais suscetível ao sentimento, né? Ela é mais essa questão sentimental. E as mulheres, a faixa etária das mulheres que realmente são mais atingidas são dos 35 aos 55 anos. E tem alguns critérios dos motivos para isso. Por que esses golpistas, esses bandidos, que eu posso dizer bandidos, porque rouba dinheiro, né? Rouba Sim. bens, por que eles utilizam essas mulheres que têm essa faixa etária dos 35 aos 55 anos? Porque eles fazem toda uma engenharia social. Por isso é que eu falo para todos, podem ver nas minhas redes sociais mesmo, eu divulgo muito pouco sobre mim, muito pouco sobre a minha vida pessoal, sobre os meus gostos, os meus hobbies, as minhas rotinas, né? E sobre a minha família. Então, vai ver muito pouco foto minha pessoal. Antigamente eu fazia muito mais isso antes de conhecer mesmo essa parte investigativa, né? E por que essas mulheres? Porque elas são mulheres bem-sucedidas.
em mulheres, em tese, que são sozinhas, a maioria delas ou tiveram essa opção de não ter um companheiro, esse tipo de coisa, ou já se separaram, e na maioria das vezes até sem se separar, mas são bem-sucedidas, são pessoas estáveis, que em tese se presume que têm condições e recursos, e aí eles ficam muito cuidando isso, sabe? Cuidando. Por isso é que quando eu vejo algum amigo ou alguma amiga, principalmente, que posta nas redes sociais alguma mensagem que eu vejo que é algo que ela está passando por algum momento psicológico complicado, eu mando uma mensagem em inbox, tá tudo bem com você e tal. Por quê? Porque essas pessoas, esses bandidos que ficam cuidando dessas redes sociais, eles cuidam exatamente isso. Eles ficam monitorando, acompanhando, e quando eles vêem essa fragilidade, é aí que eles atacam. Eles atacam dessas duas formas. Primeiro, a engenharia social que eles fazem, buscam mulheres nessa faixa etária, que tem uma certa estabilidade, e que eles ficam acompanhando. No momento de fraqueza é o momento que eles atacam, né? E a gente costuma dizer que, por que nesses casos do golpe de namoro, de cada 10, um é pego, um é conseguido rastrear? Porque a maioria deles, quase todos, são feitos por estrangeiros. Da Nigéria, principalmente Nigéria, Costa do Marfim e Iraque. E tem uma situação interessante nisso, que a gente nunca para... As pessoas que não estão acostumadas não param para pensar. Como que essas pessoas, esses bandidos, lá no estrangeiro, eles conseguem se fazer passar por um perfil que dê a confiança? A maioria dos casos, esses homens que fazem esse tipo de conduta, eles passam fotos, imagens e um perfil de militares, que são de exército, que são da polícia, que são diplomatas, que são da, sabe? Então passa essa situação de uma certa veracidade, uma fé pública que realmente a pessoa é de bem, e que na maioria das vezes não é. Então, primeiro ponto para se desconfiar, quando for algum namoro virtual, online, primeiro ponto, é militar? Exato. Esse é o primeiro ponto. São aquelas fotos padrões, né? Daqueles perfis Isso. que tentam entrar, que você começa a ver que no fazem pedido de amizade. No navio, foto que está lá com uniforme no campo. Exato. E tal. Então, essas fotos que são muito, eu costumo dizer assim, primeiro ponto, né? Primeiro ponto, vamos começar aqui a destrinchar um pouco isso. Quando você for começar, não significa que você não pode, né? Você pode ser receptivo, pode ter ali uma relação de alguém bem intencional. Mas, primeiro ponto, a maioria desses golpes acontecem com pessoas que se conhecem em site de namoro. Exato. Site de namoro já é uma armadilha pronta. Isso é fato. Exato. Não temos como falar o contrário. Mesmo que não aconteça o contato, o namoro não comece pelo site, os dados, as informações lá no site de namoro despertam aquela engenharia social do bandido para te acompanhar nas redes sociais. Ele vai tentar te adicionar, ele vai colocar aquelas fotos que transmitam uma boa fé, que seja um militar, um diplomata, esse tipo de coisa. Tá? E sempre que você se vai começar um relacionamento virtual, tem alguns pontos que a gente precisa pensar. Eu sei que quando as pessoas, principalmente as mulheres, estão nesse momento de fragilidade, que é exatamente o ponto que eles atacam, é o momento. Eu até tive um caso interessante, que uma mulher, um cliente que me procurou, ela falou: doutor, eu achei meio estranho, mas eu não liguei para isso. Eu nunca raramente recebi um pedido para ser adicionado, para adicionarem na minha rede. Era uma vez por mês, ou sei lá, nem uma vez por mês. Quando eu passei por um momento de instabilidade, eu desabafei na internet, coloquei algumas frases, algumas imagens, eu comecei a receber 2, 3, 4 pedidos de adição de homens por dia. Então, são rotinas e condutas que a gente precisa ligar o despertador, né? E quando você vai entrar em uma relação online, não precisa nem ser um relacionamento apenas.
E alguns critérios a gente tem que pensar, né? Primeiro, quem é? Exato. De onde é? Exato. Ele estuda, ele trabalha, onde mora. Exato. Tá? Então, essas são as primeiras situações. E se preocupar com a seguinte situação. Segundo ponto. Tudo que é perfeito não é correto. Não existe perfeição. Exato. Não existe pessoa perfeita, não existe relacionamento perfeito. Exato. Dizer que existe um casal, ou uma família, ou uma pessoa que é perfeita, não existe. A perfeição não existe. Então, nós temos que ter isso na nossa cabeça. Aquilo que é muito perfeito, uma pessoa muito bonita, exatamente daquele tipo de pessoa que você gosta, perfil físico, perfil psicológico, perfil de profissão. Cuidado, um pé atrás. Já liga o alerta, né? Já ligue o alerta, o segundo ponto do alerta, né? Uma outra coisa muito importante, em muitos desses relacionamentos, em especial nesses relacionamentos de namoro, as pessoas, em especial as mulheres, elas não compartilham isso com a família. Nem com filhos que tenham, nem com irmãos, nem com pais. Isso. Elas começam a nutrir esse relacionamento, a nutrir né? essa relação, inclusive, essas pessoas conseguem fazer uma lavagem cerebral tão grande, eles são tão experientes nisso, que conseguem, inclusive, bloquear a pessoa com relação ao relacionamento familiar. A pessoa se isola muitas vezes. E aí entra uma coisa muito difícil depois, inclusive, de conseguir puxar na internet e fazer a devolução, porque é como se a pessoa vivesse dentro de um vício, né? Aquele relacionamento passa a ser um vício, né, para a mulher. Já tiveram casos de mulheres que abandonaram família, abandonaram emprego, porque passavam o dia na internet esperando um contato. Então, assim, e não só a pessoa, mas o familiar. O meu recado aqui nesse terceiro ponto é o familiar. Pai, mãe, filhos, irmão, irmã. Tem que também estar atento à rotina daquela pessoa, no caso daquela mulher. Por que ela está passando tanto tempo na internet, tanto tempo, por exemplo, no Facebook, tanto tempo... Por quê? O que está acontecendo? Tem que tentar também ter esse cuidado. A pessoa que está envolvida, ela muito dificilmente vai conseguir ligar esses alertas, né? Exato. Mas quando ela já tem esse conhecimento, ela pode se alertar um pouco mais cedo. Outra situação bem interessante é um ponto que fica difícil, né, de dizer para a pessoa que está envolvida nesse relacionamento não acreditar. A palavra é exatamente essa. Nunca. Nunca transfira valores. Nunca. Exato. Nunca. Eles vêm pedindo, Nunca. para fazer uma cirurgia, é um tratamento de urgência, como é que é? Os presentes que vão mandar, para ajudar a família, sempre é uma situação de desespero que a pessoa fica, meu Deus, eu preciso passar o dinheiro agora, eu preciso, e geralmente não são quantias pequenas, né? Isso. Eu já tive casos da pessoa que falou que os seus pais estavam em um outro país, sem passaporte, ele precisava mandar dinheiro, ele não conseguia, tinha que ser através do Brasil, e aí pediu para que a pessoa mandasse. Então, veja bem, a palavra, o termo para a questão dinheiro nessa questão é exatamente essa. Nunca. Nunca. É nunca. Exato. Nunca transfira. Exato. Porque quando há essa possibilidade de transferência de dinheiro, é o que eu falei no início, cada 10 casos, 9 não se consegue mais recuperar. Porque esse dinheiro, normalmente, ele é mandado para uma conta ou fictícia, ou uma conta temporária, ou uma conta no exterior. Então, não, nunca. É para transferir dinheiro, nunca. E aí, hoje em dia, essas formas de transferência bancária, em alguns tipos de lugares, você, quando faz a transferência, a pessoa levantou o dinheiro lá, já foi, Acabou. né? Acabou. Não tem como, não tem como rastrear, não tem como responsabilizar, e é um caminho só de ida, né? Não tem o caminho de volta e fica no prejuízo. E olha, chega, às vezes, as pessoas a chegarem a uma dívida do tipo, passa 10 mil aqui, 15 mil ali, 1.000 aqui, quando vai ver um montante de dinheiro que foi para essa pessoa, e as pessoas não se ligam. E é algo que está acontecendo cada vez mais, né?
Então, como hoje, e ainda mais agora nesse período, imagina, as pessoas estão sozinhas na sua casa, ou estão com a sua família, ou estão se sentindo, sei lá, carentes, abandonadas, e aí adentram exatamente nesses sites de namoro, nessas questões, e aí você vai saber quem é esse perfil, né? Será que essa pessoa corresponde? Será que é? Será que não é, né? Ou as redes sociais. Então, o mundo das redes sociais já é aquilo que você constrói, né? Nem sempre condiz a realidade, né? E eu vou dar umas 2 dicas no final aqui com relação à questão de perícia que as pessoas podem tentar fazer com relação a fotos, principalmente de perfil. Outro ponto que eu acho que tem que ligar bastante, o alerta, tá? Nós já falamos aqui da questão do alerta do perfil perfeito, da pessoa perfeita, do relacionamento perfeito. Não existe perfeição. Nós já falamos aqui da questão de tentar saber o que é antes, né? Quem é, como é, onde trabalha. Nós falamos aqui também da família, né? Compartilhar isso, ou a família cuidar para que isso não aconteça. E tem um ponto importante, que eu costumo dizer que é um dos mais cruciais, não mandar o dinheiro, mas tem outro muito crucial que as pessoas não param para pensar. A maioria desses casos, grande parte, 80%, 90%, são pessoas que ou são estrangeiras ou estão no estrangeiro. Exato. Dificilmente um golpe de namoro acontece com golpes realmente financeiros com pessoas que estejam no Brasil e sejam brasileiros. A maioria deles, para não dizer todos, tem o estrangeiro ali. Ou a pessoa é estrangeira ou ela está no estrangeiro. E às vezes a pessoa nem se toca, né? Se a pessoa entra em contato por uma ligação telefônica, ou seja, por alguma coisa, você tem que prestar atenção. A pessoa vai falar um idioma, vê se o idioma não tem algum sotaque, alguma coisa, né? Por exemplo, são cuidados mínimos, né? Porque se essas pessoas são, por exemplo, se vêm da África ou se vêm de outros lugares, o sotaque é gritante, né? Pois é, esse foi bem um ponto de um exemplo que eu tive, que a pessoa gravou 2 áudios, né? E até por orientação minha. E depois, quando eu escutei, eu virei para ela e perguntei. Ele é de um país da África, né? Ele fala o português melhor do que eu. Eu não vi nenhum sotaque. Ela parou 2 minutos, né? Então, essas coisas a gente precisa se ligar, né? Outra situação bem importante que a gente deve ter sempre em mente com relação a isso é o ciclo, as pessoas que ele tem em comum, né? Exato. Eu já peguei perfis de pessoas querendo me adicionar, no caso mulheres, e eu sempre vou fazer uma investigação, né? Eu já peguei perfis que tinham 2 ou 3 amigos em comum, né? Qual é o problema de você chegar para esse amigo em comum ou para o mais conhecido, fulano, inbox? Esse perfil, essa pessoa você conhece? Exato. E eu vou lhe dizer, de cada 5 perguntas que eu faço, 4 diz, não sei nem quem é, nem o que está fazendo na minha rede. Eu adiciono essa pessoa, eu já fiz isso aí, eu perguntei para mim, escuta, você sabe quem é, né? Não, eu adicionei a pessoa por adicionar, né? Eu adiciono todo mundo, quem é, do jeito que for, eu falei, gente do céu. Eu não vou falar muito aqui, porque eu já fui assim, né? Há um tempo atrás, meus perfis eram todos abertos, eu nem recebia notificação de quem passava a ser. Hoje eu peço para me pedir adição, eu sou notificado, esse tipo de coisa. Então a gente vai aprendendo também, né? E um outro ponto que poucas pessoas param para pensar, você começa um relacionamento com alguém pela internet, e aí a mensagem, né, troca fotos, por que não marcar um vídeo? Por que não marcar um áudio? Exato. E por que não marcar um encontro pessoal que seja? Você está se relacionando com uma pessoa virtualmente há 5 meses e nunca encontrou ela. Exato. Qual que é a impossibilidade disso? Ela mora no estrangeiro. Então já liga o alerta. Coloca as barbas de molho.
Isso. Ele mora aqui, mas ele tem esse problema, essa dificuldade. São N empecilhos que a pessoa coloca para, primeiro, não se encontrar. Segundo, não fazer um vídeo ou um call. Uma ligação. Eu acho que a ligação por vídeo chega a matar qualquer coisa, porque não tem como a pessoa, né? Não tem como você colocar uma outra pessoa falando. Eu acho seria uma dica preciosa, né? E tomar muito Sim, cuidado, ainda que muito quando cuidado. ainda quando vê a pessoa no vídeo, tomar muito cuidado para saber se essa pessoa, ela não é uma pessoa que está ali para pegar o dinheiro, se não está ali com alguma falsa intenção, né? Então também É. tem que tomar Eu muito, digo, muito, muito cuidado. Tomar cuidado com as informações pessoais que coloca nas suas coisas também, né? eu costumo dizer que quem dá munição para eles nos aplicarem os golpes somos nós mesmos. Nós é que Exato. informamos eles. Eles fazem uma engenharia social com base nos dados e informações que nós transmitimos. A verdade é essa. Exato. É. Então, é difícil, eu até hoje não vi, ainda porque não me procurou, Uhum. ninguém que me falasse que recebeu algum golpe na internet que não divulga a sua vida pessoal. Exato. Mas tem pessoas que fazem, inclusive, check-in, estão saindo de casa, estão chegando aqui, estão saindo daqui. Então, aí fica realmente bem difícil, né? Eu falei que ia dar umas duas dicas, mas eu não Uhum. estou me coçando aqui para dar uma dica em Manda. especial. Pessoal, todos aqui sabem o que é o Google, né? Nossa bíblia da internet, né? Quando você digita lá google.com.br, ele abre Uhum. uma linha para você digitar um texto, né? Abra duas telas, duas janelas ao mesmo tempo, o Google, e aonde tem a foto, e arraste o arquivo da foto dessa pessoa que você salvou para dentro daquela linha de texto de comando. Ele vai pesquisar Uau. todas as informações daquela foto, inclusive Uau. comparativos. Coisa Adorei a dica. simples, coisa simples, sabe? Essa não sabia. Essa é mais uma, então, eu acho super válido, porque é, essas fotos de perfil de Facebook, meu Facebook é um pouco mais aberto e o meu Insta é um pouco mais fechado, né? Mas Uhum. ambos não são livres, assim, né? Uhum. E eu Não, acho muito assim, salutar. eu não vou falar outros Uhum. motores de busca, outros sites de busca, Uhum. porque eu uso o Google, né? Eu tenho várias ferramentas do Google, eu faço isso pelo Google. Eu arrasto Uhum. aquela imagem. Uhum. Você pode abrir dois Google, tá? Dois Uhum. Google. No Google você faz essa questão da foto e no outro você faz um comandinho bem simples. Você Uhum. coloca o nome da pessoa que está lá naquele perfil, a rede Uhum. social, Uhum. sempre com sinal de mais. Mais, mais, Uhum. mais, mais. Ele vai procurar isso tudo na conjunção. E ali, três principais questões: golpe, fraude, crime. Uau. Nome da pessoa, mais rede social, mais golpe, mais fraude, mais crime. Pode ter certeza que aonde tiver alguma informação, algum comentário sobre essa Vai pessoa bipar. nessa rede, vai aparecer. Uau. Tá? Isso é Então muito bacana. são dicas simples, sabe, de investigação que você pode fazer. Fora aquela toda engenharia social que você pode fazer na rede social, procurar os contatos que ele tem, os amigos em comum. Realmente, por exemplo, eu já peguei perfis espetaculares. Só que o perfil foi criado há 3 anos e tem 4 fotos só. Só Exato. tem 4 fotos da pessoa, mas foto nenhuma de ninguém. Não é possível. Ninguém A passa pessoa não tem 3 a 4 informação anos. nenhuma. A pessoa não tem Nada, informação nada, nenhuma. Nada, 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 nada. nada. É. Então, isso é bem preocupante. E aqueles perfis que não tem nenhuma foto, pelo amor de Deus, vou falar um outro termo, Sai jamais correndo. adicione. Jamais adicione, Aí a sai doutora Ana correndo. Lúcia está até aí colocando, ó, vamos fazer uma cartilha. Eu acho que é uma boa. Se vocês fizerem uma cartilha. A doutora Ana Lúcia, ela fala vamos, e o problema é que o vamos dela, eu já estou em vamos em muitos. Vamos pegar mais braços para fazer esse vamos. Vamos sim. Vamos sim. Minha Vamos internet acho que tá colocar lá na ruinzinho aqui. comissão. Vamos colocar lá na comissão, né? Pessoal, assim, Deixa eu ver. Eu tô ruim, voltou. tá ruim aqui. Oi, tá ruim. A minha internet tá péssima aqui. Mas faz parte, faz parte. É a tecnologia. Uhum. Vamos ver.
Tá, e aí? O que fazer? Isso tudo é formas de não cair no golpe, né? Não cair. Mas o maior problema está aqui. Você já caiu. Você já Como caiu. fazer, né? Como fazer agora, né? O que você vai fazer? Quem Bem na procurar, né? questão. Isso. É bem na questão que a gente conversa muito, que eu vejo bastante sendo discutido com relação à violência, né? Contra a mulher, esse tipo de coisa. A violência em si. Não fique quieto, não deixe quieto. Denuncie, vá atrás, registre. Porque assim como você caiu, outras pessoas podem estar caindo. Como é que uma pessoa, Divulgue, infelizmente. como é que uma pessoa que, por exemplo, ela caiu no golpe e ela procura a delegacia de polícia. Delegacia de polícia, às vezes, no interior do estado ou num estado, né? E a pessoa não tem muito conhecimento e fala, não posso te ajudar. Existe algum lugar que, virtualmente, que eu digo, o endereço digital, algum local que ela possa procurar e ela possa fazer essa denúncia desse crime? Existe a delegacia virtual. Você faz lá Uhum. um boletim de ocorrência virtualmente e tal. E o ideal é que você depois entre em contato nesses casos de crimes digitais aqui na gerência de crimes especializados digitais, que nós temos aqui em Cuiabá. Eu esqueci o telefone, eu tinha até isso Tem uma gravado, mas nós temos delegacia, né? Tem uma isso, delegacia. tá? De crimes país. Mas faça o BO como golpe, tá? Uhum. E entre em contato. O número do BO é esse. Tá? Você pode Uhum. pela internet, por e-mail ou até pelo telefone eles te atendem. Eu mesmo particularmente já orientei clientes que depois falaram, doutor, eu fui muito bem atendido. O pessoal lá resolveu, fizeram assim, inclusive bloquearam tal conta. Então, assim, hoje, nós ainda temos muito pouco profissionais especializados, Sim. seja na perícia técnica, na Politec, seja na própria polícia, né? Delegados, investigadores e peritos especializados nisso. E a demanda só aumenta, né? E se for, por exemplo, uma pessoa de um outro estado, a pessoa está ouvindo essa conversa nossa, está ouvindo essa. Como é que o que ela pode fazer? Ela pode entrar em contato, se a delegacia não ajudar, ela pode entrar em contato com outra pessoa? Ou ela deve forçar, eu quero fazer esse registro de golpe, ainda que seja na delegacia, né? Ou ela Ó, pode procurar algum outro órgão também? ela pode procurar também o Ministério Público, que tem algo. Sim, Cada estado tem a sua própria formação, né? sim. Mas hoje todo estado, todos os estados, ele tem, se não uma delegacia especializada em crimes digitais, como por exemplo Goiás tem uma delegacia especializada em Goiânia, ou temos, como aqui em Mato Grosso, que existe uma gerência especializada. Mas todo estado, toda polícia estadual hoje tem ou uma delegacia ou uma gerência especializada. O ideal é fazer o boletim de ocorrência de qualquer forma e entrar em contato com essa delegacia ou com a gerência. Agora, se não, eu já utilizei casos, inclusive, de pessoas daqui, mas que o golpe aconteceu e eu descobri que o golpe tinha se originado em São Paulo. Eu entrei em contato com uma das delegacias especializadas de São Paulo, fizeram todo o atendimento, manda para cá o boletim, a cópia do boletim, nós vamos abrir e instaurar aqui. Então, hoje, entre as delegacias de crimes digitais, tá, Uhum. há essa interação. O problema é que a gente é ser humano, a gente tem que admitir determinadas coisas, né? Assim como eu já vi e presenciei pessoalmente numa delegacia de defesa da mulher, a mulher não ser bem atendida, a mulher não ser acolhida como deveria ser, né? E que me causou, inclusive, estranheza. Numa delegacia especial de crime digital, eu acredito e asseguro nas que eu conheço. O tratamento é diferente. Uhum. O tratamento de uma delegacia comum é uma coisa. A delegacia especializada de crime ou violência ou alguma coisa digital, eles são diferenciados. Afirmo aqui, em todas as 4, 5 que eu já lidei aqui fora de Mato Grosso, o tratamento foi diferenciado.
Isso é muito Você fala importante. direto com o delegado, se precisar, o escrivão te retorna, se você precisa de um retorno, assim, ele te retorna. Então, assim, nós vemos, é claro, pode ter um caso ou outro que não teve esse mesmo atendimento por conta de alguma situação específica. A gente sabe que o poder público hoje é deficiente em algumas questões, né? Sim. Mas, assim, o primeiro ponto é, não deixe para lá, não deixe quieto, faça o registro, se é alguma conta que você passou dados pessoais, por que pareça, algumas pessoas passam inclusive senha de conta bancária para movimentação Meu em Deus. conjunto, sabe? Uhum. Então, se é alguma conta bancária, se é alguma conta de rede social que você compartilha, encerre ou bloqueie. Contas bancárias em especial, cartão de crédito em especial, não bloqueie e volte a usar. Cancele. Essa própria orientação que o Banco Central dá para os bancos nesses casos de fraude. Não utilizar mais aquele cartão, inutilizar ele e adquirir outro. E a conta bancária da mesma forma. Procure uma delegacia especializada, né? Se não tiver, procure as virtuais. Praticamente hoje, quase todos os estados têm E o a que virtual. leva? Então, tem uma pergunta ali, o que E, delivery, né? Prova, fotos, vídeos, o que exato, faria? Tudo que exato, puder, né? tudo que Tudo que você tiver, né? puder, todos os registros, conversas, comprovantes, fotos, vídeo, áudio, e com um detalhe especial. Aí vai Uhum. aqui uma dica de direito digital, Uhum. inclusive já foi recepcionado pelo novo Código de Processo Civil. Se Uhum. for conversa por aplicativo, se for conversa por rede social de mensagem, faça Uhum. uma ata notarial. Ah, sim, até a Faça uma ata Fernanda, acho que notarial, colocou fazer uma ata notarial. tá? É bastante importante, né? Por que da ata notarial? Porque se você não tem um cuidado, uma expertise para colher essas provas, armazená-las de forma correta, eletronicamente de forma correta, por exemplo, poucos sabem que se você, por exemplo, no WhatsApp, for lá naqueles 3 pontinhos de uma conversa e for lá em mais, tem lá exportar conversas, é exportada a conversa com todos os arquivos digitais, áudio, Você pode vídeo, jogar até para o foto, Google Drive, para algum arquivo tudo para o virtual, Google né? Drive. Então, poucas pessoas sabem disso. Se você não tem muito desses conhecimentos, não consegue fazer backup, ter segurança dessas mídias para quando você precisar ser apresentado, faça a ata notarial. Não, não, não se descuide disso. E a prova mais cabal, né? Uhum. Denuncie o perfil. Exato. Denuncie o perfil. Na rede social específica, o perfil na rede social, conste o perfil na ata notarial se você fizer, e também Exato. no boletim. O que é o perfil? Aqui é que eu quero dar algumas dicas. O perfil não é o nome que vocês estão vendo lá, não é dar um print, imprimir ou salvar em PDF. O perfil é você clicar lá em cima do nome da pessoa e lá Ah, em e aquele cima o clicar segundo no nome que endereço. sai Isso, naquela exato. URL que sai em cima, né? Aham, Isso. sim. O perfil é copiar a URL Uhum. inteira. Uhum. Porque com a URL íntegra, tanto a justiça quanto a polícia vão conseguir requisitar as redes sociais e eles vão responder as informações que você pode, inclusive, identificar a pessoa, né? Uhum. E aqui ficam algumas dicas. A primeira dica delas. Quando se tratar, quando você for fazer algum registro, ou alguma ata, ou algum documento para constatar algumas coisas de uma rede social, Uhum. além da URL do perfil principal, busque o URL de outras coisas, por exemplo, um vídeo, uma foto, um texto. Quando você clica naquele feed, naquela notícia, naquela foto, você pode ver que lá em cima vai aparecer uma URL diferente. Uhum. Então, Ah, para sim, cada sim. foto, para cada imagem, para cada vídeo, para cada texto publicado, para o perfil tem uma URL específica. Lá em Então você cima quando consegue, vem, né?
Por exemplo, você clicou na foto dentro do perfil, de um perfil de Facebook, mais ou menos. Aí, quando você clicou na foto lá em cima, na URL, saiu uma URL diferente da foto. Bacana. Isso. Por quê? Por que isso? Porque além da URL do perfil, com as outras URLs você consegue provar mais informações e mais dados referente àquele perfil. Isso fica mais fácil até para a rede social. Nossa, fica... Eu já tive casos onde foram informados a URL principal e ela falava, tá, mas essa URL principal aqui eu estou em dúvida se é de A ou B. Tem mais alguma informação desse perfil? Se tivesse mais outra informação de alguma outra URL de um texto, de um vídeo ou de uma foto, seria muito mais fácil, né? Outra dica muito importante que a gente nunca para pensar e aqui já a questão de fraude, né? Porque tem muitos desses golpes que, como você falou, Tatiana, no início, que muitos desses golpes eles utilizam para pegar dinheiro, né? Roubar dinheiro. Sim. E essa engenharia social, ela não é só sentimental, afetiva, amorosa, romântica. Exato. Muitas vezes é exatamente ameaça, coação. Eu vou divulgar tal coisa. Eu vou divulgar aquela sua foto. Exato. Sua foto. Aquele seu texto que você publicou e tal. O que é isso? Porque a pessoa fez uma engenharia social tão grande e fez uma lavagem cerebral tamanha na cabeça da pessoa que ele conseguiu, inclusive, acesso à rede social ou ao aplicativo. Exato. Então, para a sua segurança, faça e configure as etapas de segurança da rede social e do aplicativo. Confirmação em 2 aparelhos, sempre. Em 2 aparelhos, uma senha para receber via SMS, uma contrassenha. Então, faça essas configurações. Por que isso? Porque se a pessoa quiser definitivamente roubar o seu perfil e alterar a senha, você vai saber, você vai receber uma informação de que a sua senha está sendo alterada. Você pode resolver de imediato isso. Tá? Esse é um ponto importantíssimo. Então, você evita isso. E no caso dele ter tido acesso a alguma foto, alguma informação, eu sei que é difícil isso, mas é o que a gente tenta e a instrução, inclusive, policial. Vamos tentar dar continuidade à chantagem. Monitorado, para a gente produzir provas e realmente conseguir pegar quem é. Porque muitas vezes esse perfil é falso. Você não sabe quem é. E se você assustar, ele exclui. Exato. E o mais importante é o seguinte, que ainda que venha de outro país, todas essas provas e todas essas denúncias são importantes para que se desbarate as quadrilhas lá, né? E que se porventura tenha algum pedaço dessa quadrilha aqui, também consiga ser desbaratado. Então, para evitar que o Brasil, se eu não me engano, o Brasil é tido como um dos principais alvos desse tipo de crime, né? Então, o Brasil praticamente paga o pato, né? Em termos de mundiais, assim, né? É por isso que eu estou falando. Se a investigação você tiver junto com alguém especializado, ou com alguém de inteligência, da polícia, alguma coisa nesse sentido, e der continuidade a essa chantagem, constrangimento, essa situação, você consegue com muito mais facilidade identificar de onde vem. Por quê? Eu já sei de casos onde o único perfil era acessado por 3 pessoas. 2 estrangeiras e uma do Brasil. Ou seja, tinha envolvimento de alguém aqui, era uma quadrilha, como você falou. Eles fizeram, a pessoa teve um sangue tão frio, que ela tocou essa investigação por 40 dias, 40 e poucos dias, até que se descobriu quem era uma pessoa no interior de um estado do sul. Prenderam ela e com ela descobriram os outros 2, desbaratinaram isso. Eles estavam chantageando quase 20 pessoas, talvez. Imagina quanto dinheiro, né? Para você ver a importância, a importância de denunciar, mas a importância de procurar alguém que tenha esse conhecimento, ou a polícia especializada, para que, não que dê logo um alarde para isso tudo, mas que faça a sua investigação. A Polícia Federal mesmo,
Eu vi uma matéria deles esses dias que 70%, 80% da força de investigação deles está na internet. Investigando, buscando na internet. Porque na internet, inclusive, eles conseguem desbaratinar crimes ou condutas e até quadrilhas que, se não fosse a internet, eles não conseguiriam. Sim. Então, as polícias estão aprendendo muito, as polícias estão estudando muito e a cada dia elas estão cada dia mais aparelhadas e especializadas, tá? A verdade é essa. Bom, o recado que eu queria dar era esse, para esses cuidados, duas técnicas simples, né? Mas a maior dica de todas, cuidado. Não existe perfeição. Não existe nada 100% correto. E não existe relacionamento perfeito. Não existe. Não mesmo. Não existe o presencial e nem o virtual. Pode ficar tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. E o que é bastante... Tem uma pessoa perguntando, a Fernanda, Eduardo conhece a ferramenta WRuiz? A Ruiz, sim. Pessoal, ruiz.com, WHOIS.br ou .com, você consegue ali descobrir quem de onde se originou uma mensagem, alguma situação de algum domínio, porque ali estão todas as informações de quem criou, quem registrou, quem hospeda. Nem perícia e investigação forense a gente usa muito essa ferramenta. Inclusive, hoje eu fiz uma engenharia e utilizei para um caso pessoal, né, que eu recebi uma cobrança de uma pessoa, de um site depois que eu fui fazer a pesquisa. São 3 empresas envolvidas e 2 que acham que estão fazendo um trabalho lícito e que não é lícito, né? Mas já notifiquei as 3 hoje pela manhã. E é muito interessante, quando você movimenta a questão da internet, né, normalmente você vai ter uma resposta positiva, né? Então, ficar atento, saber como bem utilizar a internet, né? Porque é uma ferramenta que pode agregar muito, mas em contrapartida, quando também é para dinamita de uma forma, né, que você... Eu falo para todo mundo, o poder de um clique na internet é muito mais letal do que um tiro de uma arma de fogo. Você não atinge 1, 2 ou 3, você atinge 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Mas assim, o que eu gosto de deixar sempre claro nas minhas falas, a internet foi a melhor invenção que a humanidade já teve. Só que nós precisamos aprender a usar. Só isso. Educação digital nós precisamos ter. E que nós não temos. Eu mesmo, que estou nessa área há tanto tempo, às vezes me pego fazendo coisas. Falei, para que eu vou fazer isso? Volta. Não. Então, assim, a gente precisa se policiar e se educar. Exato. Em termos desses relacionamentos, que são os novos relacionamentos, chamados relacionamentos virtuais, né, que muitos acontecem e nunca chegam ao plano real que a gente diz, né, o real de frente a frente, cara a cara, né, porque muitas pessoas convivem. Inclusive, uma vez saiu uma reportagem de se criar uma pessoa, né, virtual, uma pessoa que houve um casamento virtual, né, não sei se no Japão ou em que país que foi. Mas, enfim, então nesse mundo de relacionamentos virtuais, né, é importante ficar muito atento para que não tenha nenhum problema a pessoa, porque isso aí dá um desgaste emocional, né, um desgaste financeiro, um desgaste familiar, isso também acaba a família, né, então evitar se expor, seguir esses passo a passo básico, né, para se resguardar a pessoa, resguardar a imagem, né, e evitar que qualquer coisa aconteça. E isso a gente acaba entrando aí, a gente tem então, quase 25 uns 10 minutinhos ainda, a gente pode até levar isso para uma questão dos nossos adolescentes, né? Já que a gente tem esse tempinho, aproveitar a falar que nós passamos de tudo, chegar a falar também nas nossas meninas, né? Principalmente, os meninos têm, é muito perigoso, né? Mas também das nossas meninas, né? Dos nossos adolescentes que mexem aí com o Instagram, né? Não é tanto o Facebook, é mais o Instagram, né? Enfim.
Tem É, alguma dica? eu é aquela história, né? A gente precisa se policiar, a gente precisa cuidar de algumas situações. E eu tenho filho pequeno também, e eu sei o quão nocivo é a tecnologia. Ela é importante, é necessária, mas ela tem que ser controlada, né? Principalmente para eles. O que eu vejo de casos eu vou dizer de uma forma pejorativa, mas quem não entenda dessa forma. Uhum. Os influencers mirins, os adolescentes influencer, que estão na internet com 12, 13, 14 anos de idade, que ainda são adolescentes, que ainda são crianças, e que estão ali se expondo, estão ali colocando em risco a sua integridade, o seu emocional, inclusive a sua vida, né? Uhum. Porque na maioria dos casos que nós temos de assédio e de homicídios, né, de adolescentes na internet, foram pessoas que se expuseram e aí receberam contatos falsos, né, de perfis Exato. falsos, de em tese adolescentes que não eram adolescentes, né, na verdade eram certos maníacos, mas em especial dos pais. Eu digo isso porque eu tenho uma vida bem corrida, minha esposa também tem uma vida bem corrida, e a gente tenta não deixar os filhos tanto tempo na frente da TV, na internet ainda não, nós só o YouTube, eu controlo bastante esse YouTube, e aqui fica a dica, controlar os dispositivos de internet, o que os seus filhos fazem, o adolescente faz na internet, não é só saber a plataforma que ele está. Uhum. Plataforma nenhuma é 100% segura. Plataforma nenhuma, inclusive, se responsabiliza pelo conteúdo que é lá disponibilizado. Eles tentam a todo momento se esquivar dessa responsabilidade, seja por legislação, ou seja por decisão, ou parecer técnico, né? Um exemplo, YouTube Kids. Isso. Para todos os efeitos, seria um ambiente ideal para criança. No YouTube Verdade. Kids nós já tivemos vários casos de conteúdo inapropriado, de conteúdo nocivo, inclusive conteúdo que levavam à prática de brincadeiras de homicídio. Baleia Azul também já teve no Agora tem o YouTube. Pateta, né? Tem o O Pateta. Pateta, o Pateta. Nós já tivemos aquelas brincadeiras de respiração É. e também desenhos que levam a mensagens. Pode-se se dizer, Uhum. aquele desenho dos ursos sem cursos, tá? Vou Uhum. comentar aqui. Se você parar para pensar mesmo naquele desenho e você assistir, é um desenho de adulto, não é para criança. Hum. Os termos, as histórias, o que acontece, como acontece, é adulto. Não é Tem muita conteúdo para coisa. criança. E é um desenho. Então, Exato. assim, não é porque a plataforma tem um Kids na frente, ou que a plataforma tem um para adolescente, para criança, que ela é segura. Sim. Então, eu deixo o meu filho ver YouTube, ele vê desenhos, só que eu escolho os desenhos, eu criei um perfil só para ele, e nesse perfil eu configurei como eu achava correto. E mesmo assim eu não confio na configuração 100%. Volta e meia que ele está vendo, eu vou lá para assistir um pouco. Né? Então a Eu gente tive, precisa ter um pouco de precaução nisso. eu tive uma situação que entraram no Instagram da minha filha, tipo, é, só que eu tenho tudo, eu tenho controle de tudo, né? Então, e aí a gente tentou excluir, por mais que você tentasse, o próprio aplicativo não conseguia, a pessoa continuou. Aí eu chamei, falei, olha, escuta, não é só dela, é meu e dela, né? Então Uhum. você não está falando com a pessoa, você está falando é com a mãe dela. Vamos lá. Aí fiz uma mensagem muito bonitinha, né? Só que não. Bem É, carinhosa. bem carinhosa. E realmente bloqueei, informei ao aplicativo, né? Exatamente para que Por fosse. incrível que pareça, E nunca essa é mais uma eu das... tive problema, né? Tipo, controle de quem tá entrando, de onde está acessando, tudo, Isso, tudo, tudo, isso. tudo, tudo. E mesmo assim, a gente ainda tem que tomar muito Muito cuidado por cuidado. tudo que acontece. E eu sou um crítico, sabe, dessas plataformas.
rede social, ou aplicativos, ou plataformas, porque a gente vê eles excluindo e bloqueando perfis, excluindo certas postagens, e muitas das que elas, eu vou ser bem sincero por experiência própria, de clientes aí, e pessoal, você denuncia algo para uma plataforma, parece que você não tem a boa fé deles. Exato. Eu já recebi resposta de uma plataforma X aí, não vou falar o nome, de um conteúdo, tem um perfil falso meu, o meu verdadeiro é esse aqui, o perfil falso é esse, meu nome é esse, assim, coloquei todos os meus dados de contato na denúncia, a plataforma me respondeu, nós vamos verificar se o seu perfil verdadeiro é realmente verdadeiro. A resposta tem que ser o contrário. Nós vamos bloquear o que você fala que é falso e vamos analisar. Se for falso mesmo, a gente vai excluir. Não, questionou o meu verdadeiro. Sabe? Então, essas políticas... Exato. Entendeu? Essas políticas, essas plataformas, elas são muito indefinidas e é isso que é o perigoso. Por isso que a gente tem que estar sempre de prontidão e atenção. Então, realmente, isso aí é até um assunto para, de repente, quem sabe uma outra live para falar exatamente dessas questões, dessas plataformas com relação às crianças e os adolescentes, né? Eu acho que é uma coisa... Agora, realmente, essa live dos relacionamentos, né, questão da internet, isso é muito bom, isso é muito produtivo, eu acho que acontece muito e é muito pouco divulgado, acho que as pessoas têm muita vergonha, ou elas, né, e isso tem que ser repassado para que as pessoas tenham esse conhecimento. Acho que a doutora Ana Lúcia tem ali como faço para saber se estão usando o nosso perfil. E tem algumas formas, dentro da própria plataforma, tem algumas funções lá em segurança ou privacidade, onde você consulta, inclusive, todas as conexões que foram feitas, quais estão ativas, quais não estão ativas, com localização, data e horário de acesso e desconexão. E também existem algumas ferramentas que fazem busca, mas aí é um pouco mais aprimorado. Doutora Tatiana, obrigado pela participação, pelo diálogo, pelo debate. E deixar aqui, faltam 2 minutos, eu acho. Deixar aqui os meus agradecimentos para a Aba, para a Ana Lúcia também. E um recado para todos, somente essa questão do namoro. Desconfie. Não confie sempre. Não confie cegamente. Desconfie. A internet não é terra sem lei, mas é um deserto. Para você achar ali uma coisa boa, que deu fruto bom, é difícil. Cuidado. Eu quero agradecer a Aba, quero te agradecer a disponibilidade, e se a gente puder me passar essa gravação e a gente divulgar nas redes sociais, porque é muito, muito importante. Olha, eu te agradeço muito, muito, Eduardo, muito obrigada. Obrigada, Ana Lúcia, por disponibilizar. E assim, é muito bom ter esse local de informação. Acho que vou fechar aqui. Obrigado. E pessoal, dicas de investigação de perfil, procura lá no Google, tem umas dicas bem interessantes e fáceis, tá? Não percam tempo não, tá bom? Exato. Muito obrigada. Se tiver dúvida mesmo, procura alguém que tem um especialista ou vai na polícia, na inteligência da polícia, tá bom? Um abraço, boa noite. Obrigada, boa noite, Eduardo. Tchau, tchau.